Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu, Pedrinho Chaves, de novo. A gente não desiste. Apesar de tudo que aconteça, a gente vem aqui. Opa! Olha, hoje tem grandes novidades, mas antes vamos dar o número do programa. É o número... Dois neurônios incomodo, número 197, ou Confraria do Condor, número 19. Isso, tá bom? Tá bom. E aí... eu vou começar com o seguinte, tem coisas óbvias, assim, que eu vou esperar um pouquinho para a gente falar, né? Vamos falar de uma coisa que também é óbvia, mas as pessoas esquecem com o passar do tempo. É a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, esse que vos fala, eu estou falando porque é o seguinte, tem uma rádio, que é a Rádio Auriverde, que é de Ribeirão Preto, que tem um cara que é o Pitoli. Alexandre Pitoli. Alexandre Pitoli. Ele estava reclamando que os caras sonegam número de views que ele tem na rádio. E que, claro, ele recebe com a quantidade de gente que vê o programa dele. Então, eles não sonegam só... eu e o Pedrinho, por exemplo, que é jogado no shadow banning e ninguém se importa. Exatamente. Mas eu quero falar o seguinte, o Pitoli... ele disse, eu preciso desse dinheiro para melhorar as condições. Nós aqui, graças a Deus, olha o nosso estúdio aqui, olha que beleza aí atrás. Exatamente. A gente não tem estúdio, a gente grava com um celular, uma iluminaçãozinha sem vergonha. Exatamente. E a boa vontade e a luta para ter liberdade de expressão. Exatamente. Então, por falar em liberdade de expressão, eu estou ecoando as palavras do Pitoli, porque é o seguinte, ele é censurado. Não importa, o Zuckerberg foi lá ajoelhar e pedir perdão para o Trump, etc. Mas eles continuam sacaneando, sacaneia nós dois, sacaneia o Pitoli, sacaneia o pessoal de direito, continua sacaneando, porque às vezes nem é o chefe, nem é o dono da plataforma, são os malandrinhos, os comunistas que estão lá dentro, que cortam, sacaneiam, fazem sacanagem. Exatamente. Esse que vos fala, e eu vou falar isso até morrer, me tiraram do YouTube porque eu falei, e eu vou mais adiante vou falar sobre isso. Porque eu falei aqui, eu e o Pedrinho, nós falamos aqui, e a sacanagem foi feita, tá? Contra a maldita da vacina, sobre a sacanagem da vacina. Tem gente morrendo até hoje, está cheio de jovem morrendo no mundo, tendo problema por causa da maldita da vacina. Eu fui censurado, tiraram minhas coisas, tiraram meus livros, tiraram os caras. Eu não posso nem dar palpite no YouTube. Olha, pessoal do YouTube, vocês são canalhas. Eu vou atrás de vocês enquanto eu existir. Eu vou com advogado, já fui com advogado, perdi a causa porque um advogado sacana me sacaneou, porque o programa que eles disseram que eu fui além de tudo que tinha direito de ir, porque eu vivia falando porcaria, etc. Tal, eu peguei o programa, coloquei na minha plataforma, do e não aconteceu nada. E está até hoje lá. Então é sacanagem pessoal, não foi pelo que foi dito no programa. Isso foi mostrado para o juiz que julgou quando eu fui lá para pedir de volta minhas coisas. Eles tiraram coisas minhas de lá. Eles não podem. Isso é sacanagem. Filmes infantis, ou personagens infantis que ele tinha preparado. Musiquinhas, tudo. Musiquinha infantil, tá bom? Animalucos e Insetolinhos, tiraram da minha plataforma. Exatamente. Tiraram programa. Olha, tiraram um programa sobre disco voador, que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com vacina. Isso. Eles jogaram tudo no lixo. E eu confiei na plataforma, eu deixei lá e disse, não, tá aqui, tá na plataforma, é como botar num cofre. Não, me tiraram. Vocês vão pagar sobre isso. Em mais dia, menos dia, eu pego vocês. Eu vou pegar vocês. Exatamente. Tá? E vai sair caro. Lembre-se que YouTube pertence ao Google. E o Google pertence a uma empresa chamada Alphabet, mas que nós vamos conseguir mudar o nome para Analphabet. É Analphabet, exatamente. Bom, daí vamos falar sobre o que aconteceu domingo. Tá? Aí a USP, Pedrinho, disse que na Paulista tinha 44.831 pessoas. Só faltou uma letra C na frente, aí ficou CUSP. CUSP, Exatamente. 44.831 pessoas e o cachorro caramelo. Exatamente. Então é que eles são técnicos. Esses são os mesmos técnicos que estão levando o Brasil à breca. É o pessoal que sai de lá. É um bando de comunistinha que só sabe pichar a parede e não aprende nada. A USP é um CUSP. Exatamente. Tá? Então, é o seguinte...
moças muito inteligentes que têm o cabelo cor-de-rosa herdado da mãe e o sovaco cabeludo Herdado do pai. da Chita, que é Da Chita, antepassado. da Chita. É isso. E aí eu fico pensando o seguinte, aí a mídia corrobora, ou seja, a Globo fala também. Então, se a Globo corrobora, é o seguinte, você que está aí, que está nos vendo, pensa o seguinte, se eles conseguem mentir sobre uma coisa que você vê, ou seja, você liga a internet, não, a televisão, não sei, eles podem filmar lá no fim da Paulista, tem, sei lá, tem realmente 40 mil pessoas lá no fim da Paulista. A Paulista estava lotada, não tinha lugar para ninguém. Olha, no cálculo mais modesto, sem contar as laterais, quer dizer, a Peixoto Gomide, a Alameda Santos, etc., que você não vê, se você só vê a Paulista. Tem muita gente que não consegue chegar na Paulista, que tenta subir para a Paulista e não consegue porque está lotado. Então, a 4 pessoas por metro quadrado, só aquilo que a gente vê dá mais de 500 mil a 600 mil pessoas, tá? Aí a USP, com seus gênios, esse pessoalzinho que sabe o que faz realmente, é por isso que o Brasil está na M que está, porque é essa gente que está comandando o pedaço. Então, é 44.831 mais o cachorro caramelo. Tá bom, eles sabem de tudo. Parece também, Pedrinho, que a Gazeta do Povo levou as reclamações todas de tudo que está acontecendo para a OEA. Eu e o Pedrinho temos uma opinião sobre isso. Não vai acontecer o quê? Nada. NECA de Pitibiri, porque é tudo comuna. Exatamente, porque essas organizações que não têm soberania, ou seja, no primeiro dia de aula da Faculdade de Direito, que eu assisti, de Teoria Geral do Estado... Isso, o pastor, ilumine-nos. Exatamente. O meu professor, saudoso e querido professor, me explicou e me deu a definição do que era soberania. Soberania é o poder incontrastável de querer coercitivamente e fixar as competências. O país ou a região territorial que não tem esse poder incontrastável não é um país soberano. É um país de segunda classe, uma colônia, ou um bando de idiota brincando de país. Como é que é a história da Inglaterra? Somos o quê da Inglaterra? Nós somos, segundo um historiador, não me lembro o nome dele agora, o Brasil sempre foi uma parte informal do Império Britânico. Só isso. Maravilhoso. Continua. Tá? Continua. Agora tá? Quem manda aqui é a City de Londres. Se você não sabia, procure se informar. Exatamente. Agora que a coisa está ruim lá, que tem mais muçulmano, já elegeram prefeitos de cidades importantíssimas. Se eu não me engano, até o prefeito de Londres é muçulmano. Agora eles vão ver que é bom para todos. Vai acabar a empáfia, porque aqueles juízes de aquela peruquinha chique vão ser substituídos pelos juízes da Sharia. Só isso. E aí vai cortar a mão, vai jogar gay do telhado. Exatamente. Vai ser uma beleza. Vocês vão ver que legal que é. Diz que o nosso presidente, se for para a Inglaterra, durante a lei da Sharia, vai voltar só aquele toquinho. Vão cortar a mão, o braço, as pernas, a orelha, tudo. Não sei, talvez eles façam parte do esquema. Mas ele é tão micho que ele não serve nem para ser muçulmano. Tá bom. Então, aí é o Pedrinho que falou. Tá tudo bem. Eu apoio, tá? Eu sempre apoio. Opa! Se tiver que ir preso, vamos dois. Os dois. Aí não adianta nem levar cigarro, porque eu nunca fumei nenhum cigarro na minha vida. Pronto. Nem bebida. Nem bebida. Um vinho do Porto de primeira linha, 40 anos, ainda tomo de vez em quando. Eu não. Bom, mas tudo bem. Talvez o barrativo só. Um licorzinho. Exatamente, tá certo. Das marcas de vinho do Porto, a que eu mais gosto é da marca Burmester, que o vinho do Porto Tawny, envelhecido 40 anos, tem até um apelido, chama-se Tordis. Então Pedrinho conhece tudo. O máximo que eu cheguei de vinho do Porto, para ter em casa, que era um que eu achava que era muito bom, é o Sandman, mas tudo bem. Exatamente. Aí é o seguinte, na Alemanha aparece o seguinte, foi encomendado lá atrás pela Merkel, pela bunduda incomível nas palavras do Berlusconi. Foi encomendado uma ação da BND. BND é a Stasi, Serviço Secreto Alemão. Bundes alguma coisa, sempre começa com Bundes. Porque aquilo é uma bomba. Tá certo. Bom, e a Angela Merkel comentou e disse que o Serviço Secreto levantou todas as informações que realmente
o vírus da pandemia saiu de Wuhan. E foi saído, né? Foi levado para fora porque o vírus não sai. Exatamente. Tá? O vírus está fechado, alguém traz na bolsinha. Exatamente. Tá? Bom, aí vamos para a história que está vindo à tona nos Estados Unidos, todas as bandalheiras lá que o Elon Musk está descobrindo. Né? No DOGE. O Department DOGE. of Government Economy, né? Economy Observation, alguma coisa assim. Não, Efficiency. Efficiency. DOGE. DOGE. Department of Government Efficiency. Eficiência governamental. Exatamente. Bom, é o seguinte, vamos falar sobre a histeria coletiva do ambientalismo. Isso tudo foi armado, tá? Eles começaram, uma coisa não dá certo uma para outra. Na época da pandemia, eu falei no nosso antigo programa 3 Neurônios Incomodam, que foi cortado por gentileza do YouTube, que são um bando de canalha, que se diga. Então, é pura hipocrisia. Naquela época, já um cara, eu acho que, não me lembro, acho que ou do Time ou da CNN, um desses diretores disse, quando a pandemia mixar, que a gente não tiver mais como assustar o pessoal com o Covid, nós vamos começar com a pressão ambientalista. Ou seja, o mundo vai acabar por causa do CO2. Então, o aquecimento global. Aquecimento global. Então tá. Certo. E daí eu fiquei sabendo o seguinte, que a Marina Silva saiu de Goiânia para Brasília e tomou um jatinho. E que ela gastou nesse trajeto, ela que se preocupa muito com a floresta, com tudo, inclusive com os jabuti, que nós vamos chegar no jabuti lá, na sequência. Ela foi para Brasília de jatinho, gastou 400 litros de querosene. Se ela fosse de carro, de Goiânia até Brasília, ela ia gastar 15 litros de gasolina. Tá? São 200 quilômetros entre Goiânia e Brasília. São 200 quilômetros. É como ir daqui a Campinas e voltar. Tá? E daí, para falar do jabuti que ela protege, vamos para o jabuti. Aí o IBAMA, num ato assim de serviçal, de magnificência e de adoração ao presidente, regalou ao Palácio e ao presidente, que estava lá embevecido no fim de semana, 5 jabutis, que vão ficar nadando na cascata que a senhora primeira-dama mandou fazer, uma cascata... A senhora Galinácio? Não é uma cascata tipo Disneylandia, uma cascata fake no jardim, uma coisa assim, coisa do gosto, assim, bem do gosto do tipo de gente que nós estamos falando. Tá certo. E daí, dentro dessa agenda woke, que foi financiada, que aliás tem uma coisa, eu que gosto de quadrinho e tal, já fiz quadrinho, que é uma dificuldade do cacete, que é caro, etc. É caro, mas não é tão caro. Eu fiquei sabendo, e aí a todo quadrinista que está me vendo, a todo cara que luta para fazer quadrinho no Brasil, ao meu amigo, tem um amigo lá no Paraná, que tem um herói que ele criou, e que luta para fazer a coisa funcionar, é o Escorpião de Prata. Há anos que ele vem trabalhando isso. O Elon Musk descobriu que 47 mil dólares, 6 vezes 47, Pedrinho faz aí, que eu sou ruim de cálculo. 6 vezes 4, 24, 240... 5 vezes 6, 30, daria 300 mil. 300 mil reais para fazer uma história em quadrinho trans, no Peru. No Peru. E tendo que esconder o peru, que era para criança, exatamente. Bom, isso faz parte... Isso que eles estavam fazendo lá no USAID. E aí o pessoal vai para a rua, o Trump é um sacana, está botando o pessoal para a rua, o USAID. Aquela Mortadela Lima da Globo mostra na televisão, eu vi isso, ela mostrando, vi na internet, não na televisão, mas ela mostrando, tinha um corte da Globo. Você sabe, a USAID ajudava quem não tem o que comer na África, ajudava as pessoas, os coitadinhos, etc e tal. E ele vem, o Trump malvado, desgraçado, F da P, vai lá e corta, bota os caras na rua. Não, eles faziam sacanagem no mundo inteiro. Tá? Mas sacanagem faz a França, que explora 13 países africanos, imprimindo a moeda na França para uso deles e se apropriando do senhoragem. Então, o dia que esses países africanos conseguirem ter a própria moeda, acabou essa mamata da França. É verdade. Bom, é a mesma coisa.
o Fed nos Estados Unidos tá atrelado aos Rothschild lá. Tá. Isso já faz tempo, desde 1913. Quando o Kennedy quis tirar isso daí, mataram meteram um tiro na cabeça dele. Bom, como deram tiro no Trump, só que pegou na orelha. Ele, por obra da divina providência, virou um pouquinho a cabeça. Ele viu passar alguma gostosa, exatamente. Salvou-se. Tá certo. É isso. Quem não olha para o pecado não será salvo pelo diabo. Não será. Exatamente. Aí é o seguinte, aí eles estão reclamando, agora, quando a esquerda não tem o que reclamar, ela começa a inventar coisa. Agora estão reclamando que a direita está falando mal do filme da Disney Branca de Neve. Bom, a Branca de Neve, como o próprio nome diz, tem a pele clara. É Snow White. Snow White. Claro. Então, a Branca de Neve é clarinha. Aí, a princesa malvada que pergunta ao espelho, espelho meu, existe alguém, mulher mais bonita que eu? É só a Gal Gadot. A Gal Gadot que fez a Mulher Maravilha. Por que será que ela fez a Mulher Maravilha? Né? O termo maravilha se encaixa bem na Gal Gadot. E aí bota uma anãzinha do lado dela lá, com cabelo de beisola, aquele cabelinho de beisola. E cabelinho ruim. Cabelinho ruim. E ainda a mulher é feinha, né? Ela é feinha para dizer no mínimo. Isso aí. Né? Então ela não é mais bela. Mas com essa pouca idade, essa adolescência, os franceses chamam bem la beauté du diable. Que toda mulher que nessa fase da vida, de 15, 16 anos, tem uma certa beleza, porque Deus é justo. Depois esculhamba. Depois esculhamba. Dá uma colher de chá. Bom, essa coitada chama-se Raquel Zegler. A Raquel Zegler, ela é mais bonita que a Gal Gadot. Você compra essa, tá? E daí os anão tudo são feitos com inteligência artificial, porque não acharam tá bom. E aí querem que a gente ache que o filme é bom. É um flop do cacete, ninguém vai ver. Tá? Isso aí. Aí aqui em terra Brasílias, né? Vice-presidente do SF recebe a delegação do Supremo Tribunal do Povo. Supremo Tribunal do Povo já te disse do que estamos falando. Quando é do povo, daquela pessoal, da canhota do povo. Né? Então, o Tribunal Popular. E o ministro Edson Fachin vai discutir a cooperação para o uso, olha a doideira, a discussão para o uso da IA, inteligência artificial, no sistema judicial. Quer dizer, com o juiz de verdade está essa merda, com a IA, imagina o que vai ser. Capaz de melhorar. Aqui nós somos no país dos paradoxos. Mas daí, Pedrinho, daí nós vamos ver filme do Bolsonaro quebrando tudo dentro do Alvorada e ele vai ser preso. Exatamente. Ele vai ser condenado à forca, que nem o Tiradentes. Porque com a IA... Com esquartejamento, para dar depois origem àquele quadro célebre. E sala em cima de onde ele teve esquartejado, para não crescer nada. Exatamente. Porque aí é o seguinte, se sem a IA eles já inventam pra caralho, com a IA vai ser a doideira. Exatamente. Vai ser a doideira. Vai ter... Não vou nem falar porque pega mal. Bom, e aí o Gumota, que está correndo risco de morte, segundo ele próprio, segundo eu ouvi falar, eu tenho que ficar na moita, porque senão acontece. Na verdade, o nome completo dele é Hugo Marmota. É igual aquela marmota americana que no começo da primavera põe o focinho para fora do buraco para ver se já chegou o calorzinho ou não. No caso dele, não chegou. Ele volta. Eu vou voltar para o Marmota já, mas antes eu quero falar que hoje é terça-feira, dia 8, né? 8 de abril do ano da graça de 2025. Do Nosso Senhor Jesus Cristo. Do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Claro. Então é o seguinte, amanhã, no dia 9, quer dizer, o Loirão disse o seguinte, a China aumentou o arancel, como é arancel em português? Tarifa em 30% sobre os Estados Unidos. E, a partir de quarta, nós vamos taxar o produto chinês em 50%. Isso. Então, é o seguinte, daí vamos pular para o... Bom, a última vez que estive nos Estados Unidos foi em 2019. Em 2019, já você entrava em todas as lojas americanas conhecidas, Walmart, Bloomingdale, todas as marcas americanas, você ia comprar alguma coisa, era tudo made in China. Então, tu imagina o estrago que vai ser se os caras não voltar para trás. Eles vão voltar, estamos falando hoje, eles vão voltar, tá? Então, vai demorar até as 10 horas da manhã. Por exemplo, vamos falar daquela senhora Ursula Gertrude von der Leyen, que é uma coisa maravilhosa. Ela passou a vida estudando, ela
Ela se formou em medicina, se formou em economia na Inglaterra, viajou de um lado para o outro, nasceu em Bruxelas. Uma mulher feia só tem isso para fazer. Só tem isso para fazer. Exatamente. Bom, essa, há uma semana e meia atrás, cantou de galo que a Europa ia se unir contra essa farra dos Estados Unidos de impostos, etc. Tal. Mijou para trás ontem. Tá? Ontem à noite ela já disse, vamos sentar e acertar a coisa em 0-0, tá? A gente cobra 0, vocês cobram 0. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos ver o que vai dar. Exatamente. Mas é o seguinte, já mijou para trás, a gente já sabe. Parece aquele anúncio de portugueses para uma fábrica de supositório, onde um amigo chega para o outro e fala assim, Manuel, em nome da nossa amizade, não poderia me emprestar aí 1000 escudos? Foi antes do euro. Ele falou assim, Manuel, e na bundinha, não vai nada? Aí supositórios. Ferreirinhos melhores. Supositórios que devem estar auspiciando esse relatório do atentado contra a democracia aí, que é só suposição para todo lado, então um relatório de supositórios Ferreirinha. Tá certo. Bom, essa Úrsula, ela é discípula da bunduda incomível e... Para quem não lembra, Angela Merkel. Angela Merkel, exatamente. Angela Merkel. Né? E os alemães são complicados. O Macron, até uma semana atrás, ele iria começar um movimento da Europa contra os Estados Unidos. A Europa já falou, estou fora, não vou nessa. Tá? A Europa, aliás, o Pedrinho já vem dizendo faz um certo tempo, a primeira a sair vai ser a Itália. Não tenho dúvida. Pode anotar, porque a gente mais inteligente, mais criativa, mais brilhante que a civilização ocidental recebeu diretamente da cultura grega. Tá? Tivemos, entre outros coitadinhos lá, Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, isso só para dizer dos antigos, tá certo? Então, é o berço da civilização. E na escultura, na pintura, tivemos Leonardo da Vinci, etc., que era tão bom... Bellini. Que a Catarina de Médici levou para a França quando ela foi ser rainha da França. Pois é. Ele deu uma melhoradinha geral lá na França. Bom, Pedrinho, e daí, seguindo o barco, amanhã, em Tampa, na Flórida, amanhã, quarta-feira, amanhã tem o julgamento do Felipe Martins. Por falar nisso, aí aquele Sua Majestade, o Glande, Alex, o Glande, parece que o Sebastião Coelho estava do lado do Felipe Martins e falou alguma coisa sobre as provas, alguma coisa assim, e aí o seu Glande achou-se no direito de multar o Felipe Martins, que estava mudo. Que estava mudo, não falou em 20 mil reais. Quer dizer, é para ele tomar uma cervejinha. Então, exatamente, e comer uma picanha inexistente. Exatamente. Você lembra daquele... Acho que era do Ronald Golias, que tinha uma novela cômica chamada, não sei qual era, Quem Bate, alguma assim, que era uma analogia ou uma gozação a uma série americana de combate, que se passava durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles tinham uma arma secreta, que era o jabá sintético. Né? Agora nós vamos ter a picanha sintética. Na verdade, disso, eu lembro da série Combate, que era com um artista chamado Vic Morrow, que morreu, de cinema o velhinho aqui sabe um pouco, ele morreu numa filmagem, se não me engano, de um capítulo da série Twilight Zone, onde tinha um helicóptero, e o helicóptero caiu em cima dele. Isso aí. Quer dizer, o cara morreu de helicopterado. Tá? Exatamente. Bom, um amigo meu que fala assim, que eu de avião só me mata se cair na cabeça, porque eu não subo. Mas pode cair. Bicho que não deixa rastro, como o caboclo fala, eu não confio. Mas ele deixa. Bom, pelo menos na pista dele. Exatamente. Bom, eu vi uma frase que eu vou repetir para vocês, porque tem tudo a ver com esse nosso programa, tá? Então, por favor, vista a carapuça quem achar que deve vestir. É o seguinte, não saber a verdade é fruto da ignorância. Então, é perdoável. Agora, não querer saber a verdade mostra que você é um idiota. O nosso programa está aqui para fazer você saber da verdade. Tá? Eu espero que vocês queiram saber a verdade. Bom, e eu acho que é mais ou menos para acabar. Não é quase para acabar. A Petrobras. Vamos falar da Petrobras. A Petrobras
A Petrobras é o seguinte, a Petrobras em 2021 ela ia montar uma comissão bilateral com o Paraguai para examinar umas contas que chama outras. Você tem a conta de energia, tem a conta de alimentação, tem a conta dos empregados, salários, tem a conta de salários, transporte, blá, 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 e tem um troço chamado outros que não precisa especificar. Que em inglês chama miscellaneous ou sundries. Isso. Então, é o seguinte, nesse outros, né, em 2021 eles iam examinar esse troço. Esse outros em 2021 significava 12% do total das despesas da Petrobras. Era 12%. Em 2025, quer dizer, em 2023 entrou carniça, aquele que tem só 9 dedos, mas rouba como se tivesse 12. Né? Então, o bicho entrou e não quero mais essa comissão. Claro, ele está casado com uma pessoa que veio lá de dentro do ninho, desse ninho lá da Petrobras. A senhora primeira-dama conhece os corredores internos da Petrobras e tem gente dela lá dentro, conhecido, amigo e outras coisitas más. Exatamente. Né? E aí é o seguinte, em 2016 ele falou, é o seguinte, não tem nada que mexer nessa merda de outros. Outros é outro, deixa pra lá. Então, outros deixa pra lá, hoje é 50%, representa 50%. Dos gastos 50% declarados. Declarados, representa 9 bilhões. 9 bilhões, e a Itaipu sabe-se que vai gastar para a tal da COP30, COP30 que eu não sei quem vem, porque o Laranjão eu já sei que não vem. Exatamente. Então, e o resto é ninguém. Então, exatamente. Se o Laranjão não vem... Deve ver o Micron, o Micron, da França. Exatamente. O Laranjão não vem. Exatamente. Aí é o seguinte, Itaipu, eles vão gastar para COP30 no Pará, que é logo ali, 2.800 quilômetros lá de Itaipu, lá em cima. Não sei o que eles vão fazer, estrada, derrubar árvore, acabar com a Amazônia. Verificar o cheiro do pum das vacas. Não sei o que eles vão fazer. Mas eles vão gastar ali 1.3 bi. Então, eu já falei, a Janja foi funcionária de Itaipu, então tem o dedinho dela lá. Ela tem os 10 dedos. Acho que tem. Polidactilia. Eu ia falar, é que eu penso, gente, às vezes eu penso os troços, eu não posso falar, porque seria até grosseria, mas dá vontade, sabe? Opa. Bom, Itaipu tem 4 vezes o número mais funcionários que a usina de Belmonte, isso calculado em relação à energia produzida. Então, para produzir a energia que Itaipu produz, ela tem 4 vezes mais... ou seja, comparado à quantidade de energia que produz Belmonte tem 4 vezes mais. Ele tem 4 vezes mais do que Belmonte precisa para gerar aquilo lá. Por quê? Fizeram o crime de não fazer o reservatório. Com a desculpa, que só pode ser desculpa, porque idiotice seria demais, de fazer uma usina a fio d'água, que não tem a queda d'água, que o pessoal, em primeiro lugar, não sabe nem engenharia, não sabe fazer cálculo. Tá? Bom, então, Pedrinho, seguindo, daí o 9 Dedos, o nosso carniça querido, se reúne com o Raoni, porque o Raoni chamou ele, é importante, ele tem que se reunir com gente que decide. Claro. Então, o Raoni chama ele para pedir que não se explore petróleo na costa do Amapá. Aquele petróleo que a Guiana mete um canudinho e tira de canudo lá, e a Guiana está bombando no processo. O PIB cresceu quase 50% num ano de exploração. Aqui não pode. E a gente sabe que ali, já mar adentro, né, em águas profundas, ali a gente sabe que tem 9 bilhões de barris de petróleo estimado. 9 bilhões. Então é para arrumar tudo. E para, acho que quase terminar, eu volto ao Hugo Motta. O Hugo Motta, que já tinha dito, depois que saiu do jantar, do lauto jantar, na casa de Sua Majestade o Grande, ele saiu de lá e disse, não tem nada para ver aqui, vão embora, etc. Circulando, porque está tudo bem, aqui é democracia plena. Ele agora diz o seguinte, estão pressionando, tinha aquelas 40.831 mais o cachorro caramelo, é um terror. Eles estão tudo com medo. Então, aí ele falou o seguinte, olha, ele está vendo que o troço vai feder, que vai passar a anistia. Então, ele diz assim, deve-se ter muito cuidado para não irritar o Supremo. Porque o Grande
mandou a Polícia Federal acossar o paizinho dele numa cidade chamada Patos, que eu acho que é na Paraíba, se não me engano. Na Paraíba. Porque eu conhecia só Patos de Minas. Lá são os patos da Paraíba. Da Paraíba, exatamente. Tá certo. Bom, mas a situação dele agora é patética, só isso. Não, é patética, e tem mais. É mais patética ainda o que o presidente da OAB que vai pedir para o Marco Aurélio que deixe que os advogados dos caras que estão sendo acusados tenham acesso às provas. É brincadeira. Isso porque é brincadeira. Outro dia o Careca tirou do colete, do bolso do colete, um vídeo novo, que ninguém sabia nem que existia aquele vídeo. Ele fez uma montagem de vídeo, ele é bom, absurdo. É tudo com inteligência artificial. Fez a montagem. Onde algum assessor usou a criatividade. As cenas são reais, só que são cenas pinçadas. Ele não mostrou o pessoal dizendo não quebra nada, não entra, não faz isso, ele não mostrou, ele mostrou só os bandidos, e os bandidos são deles. Então, acabou. Que depois fugiram com rapel pelos fundos do palácio. Puta, é incrível, com aquelas... Como é que chama? Tereza, né? Que são aquelas cordas feitas de lençol. Botaram umas Tereza e desceram pela Tereza. Acho que é Tereza. Não sei se foi com cabo de aço, que o rapel não foi com cabo de aço. Mas é tipo Tereza. O cara descer com a Tereza é fácil, mas parece que os caras subiram. Isso eu já e subir é complicado. Bom, e daí nós temos que falar... Eu só entendo de coisas que descem. Tá sobem, certo. Eu não entendo mais. Tá bom, tá certo. Não vamos falar sobre o tema. Aí eu fico chocado com o seguinte... com os 4 estrelas. Os 4 estrelas foram achingalhados pelo Malafaia no domingo aqui em São Paulo. Então disseram o seguinte, o que o Malafaia falou sobre os nossos 4 estrelas? Ele disse assim, são covardes, frouxos e omissos e não têm honra. E daí, para espanto geral de todo mundo, vem o general Mourão... Que não é de Aroeira, o Mourão mais bicho. Mais bicho. Aí o Mourão fica ofendidinho e vai lá e diz que o Malafaia é um falastrão e que não tem escrúpulos. É engraçado que ele fica doido com o Malafaia, mas não fala nada do Braga Neto que está preso e eles estão um pouco se lixando. Exatamente. Aliás, Pedrinho, desculpa interromper, é que eu me entusiasmo com isso, que é o seguinte... O Braga Neto está preso. O vice-presidente do golpista, que vocês dizem que é o mito, está solto falando merda. Então, por que vocês não prendem o Mourão? Tem que prender o Mourão, porra. Parece que ele falou com aquela Priscila, né? Ana Priscila. Durante a invasão, e depois ela telefone, parece que estava falando. Parece que ele estava falando com ele. Missão dada, missão cumprida. É um supositório também, porque isso quem disse foi o Alan dos Santos, nós estamos repetindo, dando eco. Exatamente. Então, o Alan dos Santos disse que a Ana Priscila estava acampada lá e que ela, quando estava falando no telefone, missão dada, missão cumprida, lá dentro do palácio, estava conversando, do outro lado da linha, estaria o general Mourão. Não sei. Pesquisem. Não sei. Agora... mas Malafaia não mentiu. Não mentiu. Os caras são frouxos, covardes e omissos. Exatamente. Tá? Então, e vou só acrescentar, traidores da pátria. Traidores da pátria. Tá bom. Então, com Para isso existe o Código Penal Militar, artigo 357. Quem tiver curiosidade, vá estudar o que diz. Tá. Eu posso adiantar para vocês. É paredão. Tá? Exatamente. Um beijo para todos. Isso. Obrigado por nos assistir. Obrigado por estar aqui com a gente. Depois de todos esses anos, continuamos eu e o Pedrinho aqui. Tentando com muita força fazer com que a verdade venha à tona. Tinha um livro no passado que era assim, da importância de ser Ernesto, que na verdade foi uma má tradução de Ernest. Né? Ernest. Agora, a importância de ser micho. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de relevância, já teríamos tomado no mínimo um tiro na orelha, que nem o Trump, tá certo? Não, nem fala isso, Pedrinho, porque nós não é ninguém, muito menos em traje de banho, tá? Então, até o próximo programa, clique em compartilhe para ver se mais gente vê, tá? A gente não ganha nada com isso, tá? A gente só fica contente que vocês estão vendo, tá? Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.